Oi pessoal, tudo bem? Vamos dar prosseguimento para cálculo de áreas. Eu expliquei no vídeo anterior o cálculo de área de um triângulo qualquer, usamos todas as fórmulas possíveis, mas eu fiz um vídeo especial agora para falar sobre o triângulo equilátero e regiões circulares. Perfeito? Vamos lá. Primeira coisa, pessoal, nós temos aqui triângulos e eles são triângulos equiláteros. Qual é a característica mesmo do triângulo equilátero? Todos os lados iguais, né? Então aqui, ó, se ele disse que aqui vale 10 centímetros, aqui 10 centímetros, 10 centímetros e 10 centímetros. Pessoal, para calcular a área é bem simples. Nós não podemos esquecer de uma coisa que eu sempre falo para vocês. Num triângulo equilátero, a sua altura é sempre lado raiz de 3 sobre 2. Lembram disso? Olha aqui, ó. Eu tenho uma altura aqui, h é igual a L raiz de 3 sobre 2. Por que isso é tão importante, Rivaldo? Porque a área, nós já sabemos a área do triângulo é igual a base, não é base vezes a altura dividido por 2. Vamos lá, a área do triângulo é a base é 10, né? O triângulo equilátero. Quanto que vale a altura? Nossa, Rivaldo, eu não sei a altura. Pessoal, simples, dá para fazer por Pitágoras? Dá para fazer por Pitágoras, considerar a metade de 10, 5 e 5, mas não precisa, é só usar a fórmula. H é igual a 10 raiz de 3 dividido por 2, H é igual a 10 por 2, 5 raiz de 3, certo? Então vai ficar 5 raiz de 3 dividido por 2. A área do triângulo aqui, pessoal, é 10 vezes 5, 50, né? 50 raiz de 3 sobre 2. Isso implica que a área é igual a 50 por 2, 25, né? 25 raiz de 3. Pessoal, que unidade? Está em centímetro? Então, centímetros quadrados. Perfeito. Vamos aqui. Vale 1, Rivaldo. No mesmo raciocínio, pessoal, a altura está aqui, ó. Deixa eu fazer um risquinho bonitinho para a altura está aqui. Como nós fazemos o cálculo da altura mesmo? A altura é igual a L raiz de 3 sobre 2. Já vamos calcular que nós sabemos que será necessário, então 1 raiz de 3 sobre 2, ou simplesmente H é igual a raiz de 3 sobre 2. Certinho, pessoal? Vamos lá. Sendo assim, vamos calcular a área. A área do triângulo é igual a base vezes a altura dividido por 2. Então, isso implica, né, que a área do triângulo é igual à base. Quanto que vale a base? 1 vezes a altura. Nossa, Rivaldo, raiz de 3... Opa, calma aí, desculpa. Raiz de 3 sobre 2 dividido por 2. Vamos melhorar um pouquinho, parece que ficou um pouquinho deslocado, né? Vamos corrigir isso daqui, ó. Isso, ficou mais bonitinho, né? Vamos lá. Então, nós podemos falar que a área do triângulo é igual a 1 vezes raiz de 3 sobre 2. É assim, ó, copio de cima, que vai ficar 1 raiz de 3 sobre 2 é raiz de 3 sobre 2. Eu vou colocar aqui para não ter erro, né? Dividido por 2. Faço assim, ó. A área do triângulo é igual a copio de cima, raiz de 3 sobre 2. Raiz de 3 sobre 2, multiplico pelo inverso de baixo, não está 2 sobre 1, vai ficar 1 sobre 2. Isso implica que a área do triângulo é igual a raiz de 3 sobre 2 vezes 2, 4. O que? Centímetros quadrados. Perfeito, pessoal. Sem segredo, né? Vamos para o próximo. Vou deixar o círculo bonitinho aqui, ó. Quadradinho ao redor. Aqui, nós temos que fazer o mesmo raciocínio. Altura. Olha aqui, ele contou a altura. Que legal. Nós temos que determinar lado. Então, a área vai ser base vezes a altura por 2. A área, não sei a base, não sei a base. Mas lembra da fórmula? Como que é a fórmula mesmo? A altura é igual a L raiz de 3 sobre 2. Mas ele já contou o H. Olha aqui, ó. Contou o H, eu vou substituir esse H aqui, ó. Então vai ficar raiz de 3 é igual a L raiz de 3 sobre 2. Pessoal, perceba que tem raiz de 3 dos dois lados, eu posso cortar. Mas para quem gosta de ver todos os passos, eu vou fazer assim, ó. Então vai ficar 1 vezes raiz de 3, né? Então vai ficar assim, ó. L raiz de 3 é igual a 2 raiz de 3, certo? Tem dos dois lados? Posso cortar. Cortei, cortei. Lado vai ser igual a 2. Olha que legal. O lado vai ser igual a 2. Então, a área fica base, 2 vezes a altura, raiz de 3 que ele tinha contado, dividido por 2, a área vai ser igual a 2 por 2. Olha que bonitinho. 2 por 2 dá 1. Então, raiz de 3 o quê? Centímetros quadrados.
Bem simples, né, pessoal? Sem segredo algum. Vamos continuar? Isso. Perfeito? Só vou limpar um pouquinho, pessoal, porque senão vai ficar um pouquinho poluída a minha imagem, que vai pegar um pouquinho do outro, tá? Só vou corrigir aqui, ó, esse probleminha. Vou jogar para cá, isso. Vamos lá. Perfeito, deixa eu tirar esse pedacinho aqui também. Calcule a medida da área do quadrado a partir dos dados, né, pessoal? Vamos lá. E eu trouxe esse exercício aqui simplesmente para falar de uma coisa que é muito comum vocês errarem sem querer, mas trabalhar com raiz às vezes gera um certo problema. Então vamos fazer os exemplos aqui. Ó. Calcula a medida da área dos quadrados a partir dos dados. Pessoal, quadrado, área do quadrado é L quadrado. L quadrado porque é lado daqui vezes lado aqui. Então a área do quadrado aqui é 4 ao quadrado, a área vai ser 16, né? 16 o quê? Centímetros quadrados. Ué, bem simples, né? Sim. E quando for raiz de 7? Olha que legal. A área é igual ao lado ao quadrado. A é igual a raiz de 7 ao quadrado. Aqui que eu quero chamar a atenção para vocês. Vocês estão vendo aqui? Tem um 2, né? Um 2 aqui. E aqui na raiz também tem um 2. Então eu posso cortar esse 2 aqui, ó. E a área vai dar simplesmente 7. 7 o quê? Centímetros quadrados. E no próximo, pessoal, vamos lá? Bem simples também. Só que aqui ele contou a diagonal. E como que é a área? A área não é L ao quadrado? Tem como determinar o lado a partir da diagonal? Tem, pessoal. Para o quadrado, nós temos uma fórmula para sua diagonal, que é assim, ó. Diagonal do quadrado é L raiz de 2. Não vou demonstrar aqui, mas é uma questão de Pitágoras, olha. Se aqui tem lado e aqui tem lado, é hipotenusa ao quadrado, é a soma dos outros dois catetos ao quadrado. Rapidinho eu faço, pessoal, vamos lá. D quadrado é igual a L ao quadrado mais L ao quadrado. Diagonal ao quadrado é igual a L quadrado mais L quadrado, 2L quadrado. Diagonal é igual a raiz de 2L quadrado. Olha que legal. Corta esse quadrado com o da raiz e sai, né? D é igual a L raiz de 2. Tá? Formulazinha pronta. Então, a diagonal já contou aqui no problema. 5 raiz de 2. Ó, tirei daqui, viu? Dado daqui. 5 raiz de 2 é igual a L raiz de 2. Nós já sabemos que pode cortar. Eu até fiz um exemplo ali e mostrei para vocês. Tem um problema que pode cortar. Então, o lado vale 5. O lado é igual a 5. Certo? Logo, a área é igual a 5 ao quadrado. A área é igual a 25. O que? A unidade quadrada, centímetro quadrado. Perfeito, pessoal? Sem segredo algum. Vamos, próximo? Olha, esses aqui são interessantes. Tem duas formas de resolver. Eu vou fazer de uma que particularmente eu acho completa e vai ajudar bastante vocês na parte do hexágono, tá? Calcule a medida da área do hexágono regular, né? A partir dos dados. Tanto esse quanto esse, né? São hexágonos. Os dois. Pessoal, como eu posso fazer? Vamos lembrar de um conteúdo que nós já estudamos também, que é a questão de dividir o hexágono em triângulos. Olha aqui, ó. Se eu pegar aqui, ó, dividir esse hexágono em triângulos, vocês vão perceber que eu tenho quantos triângulos aqui, ó? 1, 2, 3, 4, 5, 6. E aqui no centro eu tenho uma circunferência, não tem? 360 graus. Certo? Ó, 360. Certo? Se eu pegar uma partezinha só dela, vou pegar aqui, ó, rapidinho, vou fazer uma partezinha só dela, vão ser quantos? 60 graus. Concorda comigo? Então, esse aqui vai ter valor de 60 graus. Nós conhecemos a soma dos ângulos internos. Lembra da fórmula? Soma dos ângulos internos vai ser 180, n menos 2. Lembra que a soma dos ângulos internos vai dar 180. Eu tenho 6. 6 menos 2, soma dos ângulos internos vai ser 180 vezes 4, só para não ver quantos graus eu tenho aqui, né? Então, soma dos ângulos internos vai ser 720, né? 180 vezes 4. O ângulo interno, ou seja, o ângulo que nós temos assim, ó, vai ser como? Ângulo interno é igual a 720 dividido pelo número de lados, que é 6, que vai dar quanto, pessoal? Vai dar 120, né? Certo? Vai dar 120, olha aqui, eles foi dividido bem ao meio, se dividiu bem ao meio, vai ficar 60 para cá e 60 para cá. Pronto,
já conseguimos provar que o triângulo aqui dentro, ó, é um triângulo equilátero. Aí volta no problema que nós calculamos a área de um triângulo equilátero. Vamos lá, vou só apagar aqui, pessoal, para não ficar com muita informação. Consegui provar para vocês o que eu disse. Então, se eu quero a área do hexágono, concorda comigo que a área do hexágono, hexágono, vai ser igual a 6 vezes a área do triângulo. Por quê? 1, 2, 3, 4, 5, 6 triângulos. Então vamos lá, a área do hexágono, vou deixar só a H, tá? É igual a 6 vezes a área do triângulo. Vamos calcular a área de um triângulo desse, pessoal? Eu vou pegar esse daqui, ó, e vou copiar aqui para ficar mais bonitinho, para também não me dar muito trabalho, né? Vamos lá, fica mais fácil para eu mostrar para vocês. Vou ser fiel à cor. Vamos lá. Área do triângulo, como que é mesmo, pessoal? Olha, é fácil, né? Ele disse que o lado vai valer 6, ó, certo? Se o lado vale 6, 6, ó, 6 veio daqui, aqui, enfim, tudo 6. E automaticamente as laterais também terá 6, porque eles terão 6 por conta de ser um triângulo equilátero. Então, 6, 6. Como eu calculo a área do triângulo equilátero mesmo? Rivaldo, é assim, né? A área do triângulo equilátero é igual a área de qualquer triângulo, né? Base vezes a altura dividido por 2. Mas aqui a base vale 6, a altura. Se é um triângulo equilátero, tem a fórmula pronta, né? A altura é igual a L raiz de 3 sobre 2. Não era a altura, então? É o lado 6 raiz de 3 sobre 2. A altura é igual a 3 raiz de 3. Nossa, que legal! 3 raiz de 3 dividido por 2. A área vai ser igual a... Pessoal, vamos lá. 6 vezes 3, 18. 18 raiz de 3 sobre 2. Isso implica que a área vai ser 18 por 2, 9 raiz de 3. Pessoal, descobrimos tratar-se de 9 raiz de 3 a área, tá? Só toma cuidado aqui, coincidiu esses 6 aqui de 6 triângulos com os 6 da base, tá? Mas são diferentes, tá? Um é referente à base e outro é referente a 6 triângulos, tá bom? Então, a área de um triângulo é 9 raiz de 3, só que nós temos quanto? 6, então vai ficar 6 vezes 9 raiz de 3. Então, a área do hexágono é igual a 9 vezes 6, 54 raiz de 3, o quê? Centímetros quadrados, certo? Com o mesmo raciocínio, eu vou fazer o próximo, né? Vamos lá, só mudo o valor do lado. Mas mesmo assim, eu não vou deixar de fazer o desenho, que eu acho que é de extrema importância. Tá bom? Vamos lá rapidinho. Vou dividir, ó, em 6 triângulos. Ó, são aqui, aqui. Vamos calcular a área de um triângulo. Eu vou fazer um pouquinho diferente aqui, porque nós já sabemos tratar de 60 e se tratar de um triângulo equilátero também. Eu vou traçar a altura, pessoal, bem aqui, ó, tá? Só para vocês conseguirem visualizar. Vou fazer uma altura bonita aí, bonitinha, né? Vamos lá, pegar uma outra cor aqui. Só para lembrar que H é igual a L raiz de 3 sobre 2. Perfeito? E ele falou que o lado vale raiz de 5. Meu Deus, vamos lá. A área do hexágono vai ser 6 vezes a área do triângulo. Vamos lá, a área do hexágono é igual a 6 vezes a área do triângulo. Vamos lá? A área desse triângulo, a área do triângulo é igual a base vezes a altura dividido por 2. Para frente aqui, a área do triângulo é igual a base, raiz de 5, vezes a altura. Vamos substituir aqui, ó. A altura eu tenho que determinar. Então, vamos lá. A altura é igual a lado, raiz de 5, isso, vezes raiz de 3 dividido por 2. Não fiquem com medo, pessoal. Raiz de 5 vezes raiz de 3, existe uma propriedade na matemática que diz assim, ó, raiz de A vezes raiz de B é a mesma coisa que raiz de A vezes raiz de B. O que significa? Isso aqui, ó, trocando aqui, vai ficar 5 vezes 3. É a mesma coisa, tá? Dividido por 2, né? Por 2. A altura é igual a raiz de 15, que é 3 e 5, dividido por 2. Vamos substituir aqui, ó. Pessoal, raiz de 3 não tem como fatorar para ficar mais simples e tal, então eu vou deixar aqui, não tem problema. Certo? Raiz de 5 vezes raiz de 15 sobre 2.
faz um 5 bonitinho. Tudo isso daqui dividido por 2, certo? Vamos continuar aqui na frente, vai. Pessoal, vou só liberar um espaço aqui, com esse cálculo colocando ele um pouquinho mais para baixo, senão vai gerar uma confusão aqui, tá? Ó, só vou marcar também que eu fiz isso. Esse cálculo aqui veio para cá, tá? Só apagar. Vamos lá? Então vai ficar assim, ó. A área do triângulo é igual a raiz de 5 vezes raiz de 15. Ó. Vou fazer o risquinho principal da divisão, certo? Esse risquinho que eu fiz aqui, ó, esse risquinho principal é esse risquinho aqui, tá? Ó. Então vai ficar assim, ó, raiz de 5 vezes raiz de 15 sobre 2, dividido por 2. Vamos ver quanto dá agora? A área do triângulo é igual. Pessoal, 5 vezes 15 vai dar quanto? Ó, 15 vezes 5, 5 vezes 5, 25, manda 2, 5 com 2, 7, 75, né? Ó, 75, então vai ficar raiz de 75 dividido por 2 sobre 2. Cadê o risquinho principal aqui? Ó, o risquinho principal aqui é esse daqui, tá? Então, a área do triângulo é igual. Vamos fazer o que nós fizemos no exercício anterior. Se tem aqui, ó, dá para colocar 1, copio primeiro, raiz de 75, dividido por 2, multiplica pelo inverso do segundo. Então, vai ficar assim, ó. Quanto dá isso daqui? A área do triângulo é igual a raiz de 75 dividido por 4, certo? Mas, Rivaldo, tá bom assim? Pessoal, não tá legal ainda, não dá para simplificar, porque 75 dá para eu, pelo menos, escrever de outra forma. Tá bom? Então eu vou tirar, que vocês não vão utilizar mais esse cálculo aqui, já tá claro, né? Eu vou só apagá-lo, tá? Vou excluir e vamos continuar nosso cálculo, tá bom? Então vai continuar aqui. Deixa eu só apagar todas essas informações, senão vai ficar muito carregado. Aqui, então vai ficar assim, ó. A área do triângulo é igual a raiz de 75 sobre 4. 75, tá? Fatorando 75, não dá por 2, mas dá por 3, dá 25. Dá por 5, dá 5, dá por 5, dá 1. Se eu estou extraindo raiz quadrada, eu vou organizar em parzinhos, né? Agrupar em parzinhos, 5 ao quadrado. Então, a área do triângulo vai ser igual a, vamos escrever bonitinho, 5 ao quadrado, certo? Vezes 3 sobre 4. Pessoal, olha aqui. O quadrado com o quadrado da raiz sai, então a área aqui fica 5 raiz de 3 sobre 4. Pronto, achamos a área do triângulo. Agora nós vamos substituir lá porque é 6 vezes isso, né? Então, voltando aqui nesse probleminha, vai ser 6 vezes, ó, voltando aqui, 6 vezes 5 raiz de 3 sobre 4. A área do hexágono é igual. Só o 5 aqui, tá? Às vezes fica complicado escrever com canetinha. 6 vezes 5, 30, né? 30 raiz de 3 sobre 4. A área é igual. 30 dividido por 4 vai dar quanto? Ó, 30 dividido por 4 vai dar igual a 4 vezes 7, 28 para 30, 2, coloca vírgula 0, 5. Então vai dar 7,5 raiz de 3, o que? Centímetros quadrados. Perfeito, pessoal. Eu trouxe o exercício assim para ser resolvido pela questão de duas raízes. Quando tem raiz de um número vezes raiz do outro, existem as propriedades e merece toda a atenção. Certinho? Vamos dar prosseguimento. Agora, pessoal, nós temos a parte da área de regiões circulares, né? Vocês vão ver que não tem segredo algum, é bem simples mesmo, não precisa ficar com medo de ser um exercício difícil e tal, é bem simples mesmo, vocês vão perceber, certo? Calcule a medida da área das regiões. Pessoal, primeira, a área do círculo, né? A área do círculo é o famoso πr². A área do círculo é igual a π, quanto que vale o raio? 3 ao quadrado. A área do círculo é igual a 3 ao quadrado, 9, 9π. O quê?
centímetros quadrados. Pessoal, 9 aqui, tá? 9. Eu piorei ao invés de melhorar, né? 9π. Certinho? Pessoal, o B, aqui eu quero um pouquinho mais de atenção de vocês, é o seguinte, como tem um ângulo aqui, nós vamos fazer uma simples regrinha de 3. Mas primeiro vamos calcular a área de tudo, tá? Então assim, ó, se uma área de tudo seria de 360 graus, né? 360 graus, que seria de todo o círculo, era essa fórmula aqui, π vezes r ao quadrado, certo? Então vamos calcular qual que seria a área de tudo? A área de tudo seria π, qual que é o raio? 10 ao quadrado. Então vamos colocar assim, ó, a área de tudo seria, a área é igual a 100π, certo? Então, para 360 graus, nós já temos o quê? O 100π, certo? 100π. Se quiser calcular aqui, pessoal, pode, tá bom? Não tem problema, mas calcula aqui embaixo para não ficar com muita informação aqui em cima, certo? Posso até excluir se for necessário isso. Então, fica 360 graus, é πr ao quadrado, o cálculo já foi feito aqui, deu 100π, mas eu quero saber de 120 graus. 120 graus vai dar a área do que nós chamamos de setor, tá? Então, vamos lá, multiplicação cruzada, vai ficar assim, ó, 360 a área do setor é igual a 120 vezes 100π, certo? A área do setor é igual. Pessoal, eu não vou multiplicar agora, porque eu vou tentar fazer uma coisa que vai ajudar bastante, vocês vão perceber, tá? Toda vez que tiver alguma coisa do tipo de setor, leve a multiplicação o máximo possível, porque vai facilitar muito e vocês vão perceber o que eu estou querendo dizer com isso. Pessoal, corta aqui, corta esse zero com esse zero, dá 12,36. Pessoal, 12, 24, 36 dá para simplificar em cima por 12 e embaixo por 12, olha que legal. Então a área do setor vai ficar 12 por 12 dá 1, vezes 100π, sobre 36 por 12 dá quanto? 3, né? Então isso daqui vai dar 100π sobre 3. O que? Centímetros quadrados. Rivaldo, preciso continuar? Não, tá ótimo, pessoal. Certinho? Se pedisse aqui, ó, substitui π por 3 e tal, aí continuaria. Mas caso contrário, pode deixar indicado, porque 100 dividido por 3 vai dar 33,333, assim por diante. Certinho? Agora, o próximo é um pouquinho mais trabalhoso, que é a área do segmento. Como funciona? Pessoal, sem problemas também, mas olha, vamos lá, eu quero a área dessa partezinha que nós chamamos aqui de segmento, certo? Segmento. Se eu quero a área do segmento, concorda comigo o seguinte, ó, eu vou pintar aqui para vocês terem uma noção. Vou pintar na mesma cor, azul também. Note que seria um setor aqui, ó, com o mesmo raciocínio da anterior, se eu fosse considerar tudo isso. Mas eu só quero a partezinha da borda aqui, ó, só esse segmento. Então, vamos pensar assim, vamos calcular a área do setor, e do setor nós tiramos a área desse triângulo. Qual triângulo, Rivaldo? Olha aqui, esse triângulo aqui, e dá a área do segmento, certinho? Então vamos fazer assim, ó, eu vou desfazer isso que eu fiz para não ficar poluído, e vamos lá. Então concordem comigo que, vou pegar o preto, a área do segmento, que é o que nós queremos, é igual à área do setor, que seria a área do pedacinho da pizza, né? Menos a área do triângulo, certinho? Então vamos lá. Vamos fazer cada um devagarinho. A área do segmento é igual à área do setor. Regrinha de 3 novamente, pessoal. Eu vou fazer essa área aqui, ó, aqui na frente, porque eu preciso de um espaço daqui a pouquinho, tá bom? Então, 360 graus seria π vezes r ao quadrado, que o raio vale 4, né? Então, eu posso falar que 360 graus seria 16π. Mas, é 360? Não, ele disse aqui, ó, tratar-se de 90. Então, 90 graus é a área do setor, certo? Multiplicação cruzada aqui ficaria assim, ó.
área do setor vezes 360 é igual a 90 vezes 16 π. O que eu disse para vocês, não multiplica, pessoal. Leva até o último caso a multiplicação, que você vai ver que ajuda bastante. Ó. A área do setor é igual a 90 vezes 16π dividido por 360. Olha, dá para cortar aqui, ó. Simplifica bastante, ó. O zero daqui, ó, esse zero aqui, corta com esse zero aqui, dá 9,36. Dá para dividir por 9 embaixo, simplificar por 9 em cima. Então vai ficar assim, ó. 16π, 9 por 9 dá 1, e 36 dá 4. Olha que legal! 16 por 4 dá 4. Então a área é 4π. 4π? 4π. Então já vamos substituir aqui, ó. A área do setor é 4π menos a área do triângulo. Pessoal, qual o triângulo? Eu vou pintar aqui novamente o triângulo, para ficar bem claro. Esse triângulo aqui. Tem como calcular essa área? Tem, pessoal. Tem. E eu, na minha aula anterior sobre áreas, eu expliquei como calcular essa área. Como o Rivaldo faz o cálculo dessa área? É bem simples, né? Lembra que a área do triângulo é só multiplicarmos os lados. Aqui é 4. Mas, pessoal, daqui a aqui é o raio, né? De O até A é raio. Aqui também vai ser raio. Então, aqui vale 4 também. Então, vai ficar 4 vezes seno do ângulo aqui, de 90, dividido por 2. 4 vezes 4, 16. Seno de 90, 1 dividido por 2, a resposta aqui dá 8. Certo? Então, a resposta aqui fica menos 8. A área do segmento é igual. Pessoal, como aquilo não pediu para usar π igual a 3, nem 3,14, nós podemos simplesmente escrever isso de uma forma mais bonitinha. Vamos dizer assim, ó. Como tem 4 e 8, e o 8 é divisível por 4, eu posso colocar 4 em evidência. Então, vai ficar assim, ó, π. Então, 4 por 4 dá 1, então só fica π. E 8 por 4 dá 2. π. Menos 2, 4π menos 2, o quê? Centímetros quadrados. Bem interessante, né, pessoal? Vale muito a pena estudar esse conceito. Vamos fazer o C? C não coube ali, por ser um pouquinho mais extenso. Pessoal, o C é um belo exercício, bem interessante de calcular também. E o 5, só de olhar já dá para a gente ficar motivado em calcular. Isso aqui é conhecido como área do anel, né? Por que área do anel? Pessoal, essa parte em azul, vocês concordam comigo que seria a parte do anel de fora? Vamos calcular a área aqui, ó, para círculo, né, de fora. Vamos lá? Para de fora seria o seguinte, qual que é a área do círculo maior? Então, vamos fazer assim, ó. A área do círculo maior fica assim, ó. A área é igual a π r ao quadrado. Então, a área vai ser igual a π vezes 50 ao quadrado. A área vai ser igual a 50 ao quadrado, 2.500, né? 2.500 π metros quadrados. Qual que é a área do de dentro, pessoal? Do de dentro aqui, ó, esse daqui vai ser assim, ó. A área é igual a π r'inho, r'inho, né? Para diferenciar, r'inho quadrado. A área é igual a π. Quanto que vale o r'inho, pessoal? 30 ao quadrado. Mas, Rivaldo, a área vai ser 900 π? Pois bem, é isso mesmo. E qual vai ser a área do anel? Vamos lá, ó. A área do anel é igual à área do círculo maior menos a área do círculo menor. A área do anel, a área do anel, né? A área do anel é igual. Qual que é o círculo maior? Quanto que deu aqui? 2.500 π menos 900 π. A área do anel, 2.500 menos 900 dá 1.600 π. O quê? Metros quadrados. Bem simples, né, pessoal? Só de um subtrair o outro. E aqui?
Calcule a medida da área da região em destaque. Só vou empurrar mais para o ladinho, pessoal, para eu ter mais espaço, porque esse daqui é com o mesmo raciocínio do anterior. Só muda que vai juntar um pouquinho de cada, né? Então, às vezes fica um pouquinho mais difícil, mas nada é impossível, tá bom? Então, vamos lá. Calcule a área da região em destaque. Região em destaque é o que está em amarelo aqui, né? Então, vamos lá. Vamos calcular primeiro a área do círculo. Concorda comigo que essa parte em destaque é a área do círculo menos a área do hexágono. Então, vamos lá. A área do círculo. Esse daqui, a área do círculo é π vezes o raio. O raio dá quanto mesmo, pessoal? O raio é 3. 3 ao quadrado. A área do círculo seria 9π. Perfeito. 9π. Vamos guardar essa informação. E agora, vamos ver a área do hexágono. Como eu faço mesmo? Vamos dividir em triângulos para ficar mais fácil, né? Para não existir problema algum aqui. Pá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Aqui, aqui e aqui. Nossa, Rivaldo, 3 é a altura do hexágono? Ou melhor, 3 no hexágono a gente chama de apótema aqui, tá? Mas não vem ao caso para trabalhar isso nesse momento. Nós conseguimos ver que aqui, esse 3 é a altura de um triângulo. Nossa, é verdade, Rivaldo, a altura de um triângulo. Vamos tentar fazer esse triângulo aqui? Vamos sim, ó, bem simples, sem problema algum, tá? Eu vou escolher outra figura aqui só para representar essa altura que é 3, certo? Então, vamos lá. A altura nós já conhecemos e sabemos que ela vale 3. Pessoal, qual que é a área do triângulo? A área do triângulo é igual... Assim, ó, não vou colocar o T, não. Vou colocar um desenho do triângulo. É igual a base vezes a altura dividido por 2. A área do triângulo é igual a base. Eu sei o valor da base? Não, eu não conheço o valor desse ladinho aqui, ó. Não conheço, mas dá para chegar, não dá? Lembra que a altura do triângulo equilátero é sempre o quê? Nós já estudamos aqui no comecinho. A altura é L raiz de 3 sobre 2. Então, a altura nós sabemos que é 3, né? O lado não sabemos, raiz de 3 sobre 2. Multiplicação cruzada, né, pessoal? Como não tem nada aqui é 1. Vai ficar assim, ó. L raiz de 3 é igual a 3 vezes 2, que é 6. Pessoal, L é igual a 6 dividido por raiz de 3. Como eu já comentei com vocês em outras oportunidades, raiz de 3 ou qualquer raiz não fica embaixo. Então, vou fazer raiz de seção. Copia raiz de 3 aqui e raiz de 3 aqui. Isso implica que L é igual a 6 vezes raiz de 3, 6 raiz de 3 dividido. Raiz de 3 vezes raiz de 3 é raiz, ó. Lembra que eu mostrei para vocês, quando multiplica duas raízes, eu posso colocar assim, ó. 3 vezes 3 dá 9. Ou melhor, para quem gosta de entender todos os passos, 3 vezes 3. Então, eu posso escrever assim, ó. L é igual a 6 raiz de 3 dividido por raiz de 9. Pessoal, o que é raiz de 9? Nossa, Rivaldo, raiz de 9 é 3. Então, ó, L é igual a 6 raiz de 3 dividido por 3. Dá para simplificar aqui, ó. Dá 6 por 3 dá 2, né? Então, o lado, isso implica, né, que o lado é igual a 2 raiz de 3. Pronto, descobrimos o valor do lado aqui, tá? Quem quisesse direto aqui, já raiz de 9, cortar a raiz, poderia, tá, pessoal? Só fiz todos os passos. Então, vamos lá. A área do triângulo, voltando aqui, é base, que nós vimos 2 raiz de 3, vezes a altura, que é 3 dividido por 2. Pessoal, a área do triângulo é igual a 2 vezes 3, 6. 6 raiz de 3 dividido por 2. Isso implica que a área do triângulo é igual a 3 raiz de 3. Perfeito. 3 raiz de 3. Tá pronto o problema? Claramente não, porque nós calculamos a área do quê? De um desses triângulos, mas são 6. Então, com esse dado agora, eu vou calcular a área do hexágono. Ó, então, vou calcular a área de tudo isso daqui. Ó. Então, vai ser como? A área do hexágono, calma, deixa eu pegar todo mundo. Eu vou aqui, ó, a área do hexágono é igual a 6 vezes a área do triângulo. A área do hexágono é igual a 6 vezes a área do triângulo, vale 3 raiz de 3. Isso implica que a área do hexágono é igual a 3 vezes 6, 18 raiz de 3. Pronto. Agora, pessoal, basta nós descontarmos de um outro. Então,
A área dessa regiãozinha que está em amarelo, a área da região que está em amarelo, concorda comigo que vai ser a área do círculo menos a área do hexágono? Então, vou fazer esse cálculo bem aqui, tá? Ó, em amarelo vai ser, ó, a partezinha amarela vai ser a área em destaque, né? Destaque vai ser igual à área do círculo menos a área do hexágono. Então, a área em destaque vai ser igual à área do círculo, 9π, menos a área do hexágono, 18 raiz de 3. Certo? Pessoal, aqui a área em destaque vai ser igual. Perceba que eu tenho raiz de 3 aqui, eu não vou substituir por 1,7, nem substituir π por 3,14 ou 3. Então, eu vou colocar em evidência aqui o 9. Então, vai ficar assim, 9, vai ficar π menos 2 raiz de 3, o que é a área, né? Centímetros quadrados. Perfeito, pessoal? E está aí a resposta. A ideia é bem simples. Do maior você tira o menor e dá sempre essa área de destaque ou área de segmento. Perfeito, pessoal? Espero ter ajudado. Muito obrigado. Até a próxima e tchau, tchau.